Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amados alunos da nossa Escola Bíblica Palavra Viva. Estamos aqui dando início a mais um curso, a mais uma aula do nosso curso Panorama Bíblico. E hoje nós vamos estar conversando sobre Gênesis, capítulo 35, do versículo 1 a 3, quando Jacó muda para Betel e lá ele vai erguer um altar. Então, depois daqueles acontecimentos dramáticos que nós conversamos na nossa última aula, em que os filhos de Jacó foram lá e destruíram, todo um povo por causa do pecado, do filho de Amor contra a filha de Jacó. Então houve uma vingança terrível, e eles enganaram o povo dali e os mataram de maneira assim muito violenta, Isso trouxe uma repercussão muito ruim para a família de Jacó. Então, depois disso, Deus disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Então, Deus orientou Jacó a mudar-se daquele lugar. E faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho por onde andei. Bom, aqui nós vemos que Jacó, então, é orientado por Deus a ir para Betel. E não somente ir para lá, passar por lá, mas habitar lá. Betel foi o lugar onde Deus havia confirmado a Jacó a promessa feita a Abraão, lá em Gênesis 28, do versículo 13 ao 15. Deus lembra a Jacó o voto que havia feito em Betel. Envia-o lá para cumprir o voto. Em Gênesis 28, versículos 21 e 22, então, Jacó fez um voto. E Deus está lembrando Jacó que foi feito um voto e Jacó tem que cumprir o voto. Então, ele vai ser enviado para lá. Mais ou menos 8 anos haviam se passado desde que Jacó chegara a Canaã. Ali ele havia comprado a terra e havia construído um altar em memória da última aparição de Deus, quando Deus apareceu para ele pela última vez. Então, ali naquela aparição de Deus, naquele encontro com Deus, é que o seu nome foi mudado de Jacó para Israel, em Gênesis 33, versículos 19 e 20. Mas Betel ainda não estava esquecida. Betel não foi um lugar por onde Jacó passou e não se falou mais no assunto. Quando fazemos um voto a Deus, é bom não adiarmos o pagamento. Isso é um princípio que está bem estabelecido em Eclesiastes capítulo 5, versículo 4. Nós não podemos fazer votos de tolo, É melhor não fazer o voto, mas se fizer, é bom cumprir. Embora Deus tenha dito para não se demorar, é melhor ser tarde do que nunca. É necessário desejar habitar em Betel. Betel significa casa de Deus. Salmo 27, versículo 4. Betel é casa de Deus. E estar em Betel é algo que é preciso desejar. Betel deveria ser a nossa casa, não apenas a nossa estadia, mas nós deveríamos desejar habitar em Betel, ou seja, estar na presença de Deus. Há muitas pessoas hoje que elas querem ser abençoadas por Deus. Eu posso dizer isso com total segurança porque eu encontro muitas dessas pessoas pelo caminho da minha vida e do meu ministério. Pessoas que querem ser abençoadas por Deus, mas não querem estar na presença de Deus, não querem desfrutar de intimidade com Deus, não querem viver uma vida de obediência a Deus. Deus lembra Jacó, não o voto especificamente, mas a ocasião em que ele foi feito.
quando fugiste da face de Esaú. A mudança para Betel exigia preparação espiritual que ia além do nível de um exercício de logística. Ou seja, não bastava desmontar o acampamento, ir até Betel e montar o acampamento lá. A família de Jacó deveria purificar-se e mudar as vestes. Ou seja, Deus estava levando Jacó e sua família a experimentar uma mudança para poder ir a Betel, ir para a presença de Deus, ir para a casa de Deus. Simeão e Levi tinham as mãos cheias de sangue, porque eles foram os promotores daquela matança que nós vimos no estudo anterior. Cabia particularmente a eles tirar as roupas que estavam tão manchadas. Eram apenas cerimônias, representando a purificação e a mudança de coração. A posse de símbolos idólatras, tais como estatuetas, amuletos e enfeites, não eram mais tolerados. Então, nós vemos aqui no versículo 4 do texto, né? A orientação para trazer os ídolos que seriam devidamente destruídos. Inclusive os ídolos do lar lá de Raquel, que lá em Gênesis 31:9, Raquel roubou de seu pai os terafins, na verdade ela furtou de seu pai. E quando seu pai veio buscar os ídolos, ela escondeu embaixo da sela de um camelo, sentou em cima e deu para o pai a desculpa que ela estava menstruada e por isso não podia se levantar. Aí então ela permaneceu de posse daqueles ídolos. E agora é a hora de Raquel também renunciar a esses terafins que ela havia furtado do pai. Jogar fora os ídolos, banhar-se e trocar de roupa, tudo isso retrata a purificação da contaminação e a consagração do coração ao Senhor. E quando nós nos convertemos a Jesus, nós também passamos por essa purificação. Uma pessoa que realmente está convertida a Cristo, ela vai mudar as suas vestimentas, porque vai ser revestida de Cristo. Ela vai ser lavada, purificada pelo sangue de Jesus e vai renunciar a tudo aquilo na sua vida que está vinculada ao mundo, ao império das trevas, à idolatria, à feitiçaria, ao pecado. Irmãos, não faz sentido o que nós temos visto hoje na vida da igreja. Pessoas que estão proclamando, declarando que são cristãs, estão vivendo no mundo, vivendo nas práticas mundanas e achando que Deus está tolerando isso. Eu creio que hoje nós vivemos na igreja evangélica uma crise, uma verdadeira crise de santidade, uma crise de compreensão do que realmente é ser cristão. Vivemos hoje um cristianismo secularizado, mundanizado, um cristianismo que negocia os princípios do reino com os valores do mundo, que quer compartilhar da vida com Deus e a vida do mundo. E nós não precisamos fazer muito esforço para visualizar essa barbaridade, porque as redes sociais estão aí mostrando os crentes vivendo a vida do mundo e declarando que são de Jesus. Eu creio que nós precisamos passar por um reavivamento que traga a nossa consciência o que realmente significa ser cristão no mundo comprometido com as trevas. Havia se passado 8 a 10 anos que Jacó havia voltado para Canaã. Portanto, tempo suficiente para se livrarem de todos os vestígios da idolatria. Eu até acredito que na vida do cristão também não seja diferente, que a gente tenha que a libertação vai acontecendo no transcorrer de um período, de um tempo, mas isso tem que acontecer, irmãos. O que não faz sentido são pessoas que estão há muitos anos na igreja e estão compartilhando com as coisas do mundo com a maior naturalidade. Eu realmente não consigo entender. Eu realmente não consigo aceitar que isso seja cristianismo autêntico. Eu sinto muito
pelas pessoas que discordam de mim. Eu sei que eu estou falando aqui num canal, estou falando de uma maneira aberta e franca com as pessoas. Mas eu não seria honesto com Deus e com as minhas convicções se eu não dissesse que realmente nós estamos vivendo uma crise muito grande na igreja. E não envolve somente membros, não. Nós temos aí vários pastores que estão na mídia e estão dando um péssimo testemunho, mas um testemunho horroroso que nos deixa chocados. Então, assim como Jacó chegou naquele tempo em que ele passou toda a sua família por uma purificação, eu creio que nós também estamos precisando passar como igreja por um tempo de purificação. Porque agora a pergunta é, por que a casa de Jacó tinha esses ídolos? Algumas vezes os ídolos eram vistos como talismãs. Talismãs mais até do que como deuses. Alguns israelitas, embora adorassem a Deus, mantinham ídolos em sua casa para dar sorte. Jacó acreditava que os ídolos não deveriam ter lugar em sua casa e não queria que nada viesse desviar o foco espiritual da sua família. Desse modo, mandou que todos se desfizessem dos ídolos. Então, há pessoas que têm os seus ídolos na sua vida, na sua casa, por motivos que elas não entendem que vão interferir no seu relacionamento com Deus. Eu sinto dizer para você que isso interfere, sim. Porque Deus abomina a idolatria. Em qualquer nível, de qualquer forma que ela se apresente. Deus, ele tem que ser único na nossa vida. Ele não é o maior, ele é o único. Nós adoramos e servimos a um único Deus. Um único Deus. E ele não se apresenta na forma de um ídolo. Um ídolo também pode ser qualquer coisa que colocamos à frente de Deus. Não necessariamente objetos físicos. Também podem ser pensamentos, desejos, até a nossa própria família. Tem pessoas que idolatram seus filhos, esposas que idolatram o marido, marido que idolatra a esposa, pessoas que idolatram o trabalho. Tudo isso nos afasta de Deus. Tudo isso vai nos colocar longe de Deus. Assim como Jacó, nós devemos nos livrar de tudo o que possa estar entre nós e Deus. Então, aqui nós encontramos uma lição, e eu quero deixar essa lição com você hoje, no encerramento dessa nossa aula. Não permita que absolutamente nada interfira no seu relacionamento com Deus. Eu creio que todos nós devemos passar por tempos de purificação, tempos de confissão de pecados, tempo de reconhecer que muitas vezes as nossas pequenas distrações nos afastam de Deus. Nosso apego às coisas que são contrárias à vontade de Deus. Isso passa por relacionamento, pessoas que estão contraindo relacionamentos fora do plano de Deus, pessoas que estão vivendo amasiadas, morando juntas, e são cristãs, estão renegando a santidade do casamento, estão se recusando a estabelecer uma relação de aliança selada pelo sangue de Jesus. Pessoas que pensam que podem permitir que os filhos façam o que quiserem. Crentes que estão aí fazendo uso de coisas que são modas do mundo, que são modismo no mundo, que são normais no mundo, mas que são altamente desagradáveis a Deus. Eu não vou aqui ficar colocando coisas, né, que as pessoas estão fazendo, não vou dizer que, né, existem algumas questões que estão muito hoje em discussão na vida da igreja, como a questão de se colocar tatuagens, usar piercings, né, tipos de relacionamento, né, relações homoafetivas, tudo isso está em discussão hoje na igreja. E eu não vou entrar no âmbito dessas discussões aqui no estudo de hoje, mas eu quero
orientar você, meu querido aluno, minha querida aluna, de que é necessário que nós busquemos a Deus. Eu não vou dizer para você o que é certo, o que é errado, porque a Bíblia diz: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. O segredo não é eu estar aqui, ou qualquer outro pastor, ou qualquer discipulador, para ficar dizendo para você o que é certo ou errado, mas sim orientá-lo a andar no Espírito, a buscar a Deus e a saber qual é verdadeiramente a vontade de Deus, para que você não incorra no engano de muitas pessoas que passarão a vida falando que são cristãs e, ao partir daqui, não irão estar com Jesus. Esse engano, Satanás tem levado muitas pessoas a experimentar. Então, a minha oração por você, meu querido aluno, minha querida aluna, você que está nos acompanhando aqui no canal Palavra Viva, eu quero orar por você e pedir a Deus que te abençoe, a Deus que abra o teu entendimento, que abra os teus olhos espirituais, para que você não incorra no pecado da idolatria, no pecado do distanciamento de Deus, por causa de escolhas feitas na sua vida enquanto você é cristão. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, abençoe o seu trabalho, os seus negócios, que a presença de Deus esteja com você, trazendo bênção, prosperidade e, acima de tudo, santidade. Eu quero encorajar você, que gostou dessa aula, a dar o seu like. Nós temos poucas pessoas dando like, viu, irmãos? Dá o seu like, não custa nada, é só apertar o dedinho ali, ó. A não ser que você não esteja gostando da aula. Aí tudo bem. Mas se você gostou, se foi bênção para a tua vida, se você sentiu que Deus está falando ao teu coração através dos ensinamentos, se você tem sido abençoado pelas orações que nós lançamos aqui, dê o seu like, tá? E, por favor, inscreva-se no canal. E também compartilhe o vídeo com quem você quiser. Amém? Nós estaremos de volta em breve com mais uma aula, né, onde nós vamos estar falando sobre o nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Que Deus abençoe. Até lá, em nome de Jesus.